Estamos ao vivo? Opa, estamos aqui, ó. Começou. Estamos ao vivo, pessoal. A primeira live que a gente vai fazer. Eu sou o Márcio, né? Como vocês estão vendo aí no canal. Essa aqui é minha esposa, Anne, e uma geladeira lá no fundo. Boa noite. Bom, pessoal, a gente vai compartilhar aqui que esse canal aqui eu vou trabalhar muito na questão da energia, vitalidade, corpo, né? Para a gente ter mais longevidade. E também, todo domingo eu quero trazer aqui para vocês, inclusive é o nome da live, na verdade cada live vai ter um tema, mas o nome é a primeira parte. Por que primeira parte? Remete a primícias, né? Primícias é aquela primeira parte que você vai entregar a Deus. E a gente veio compartilhar aqui algumas ideias, né? O título da live, como vocês podem ver aí, é Totalmente Perdoados. E o que significa isso, né? Nós, a partir do momento que cremos em Cristo, a partir do momento que a gente tem a revelação de que Cristo nos salvou, que o sangue dele nos curou, nós somos totalmente perdoados. Isso não tem a ver com a gente parar de errar, parar de pecar, mas que o nosso pecado não tem poder para nos afastar de Deus. Que o nosso pecado não tem mais poder para nos afastar do que Deus fez através do seu Filho, que é Cristo Jesus. Então, essa palavra de hoje, né, ela tem essa visão para você, que às vezes se encontra acusado, às vezes se encontra em uma posição onde você repete várias vezes o mesmo erro, o mesmo pecado, e você se sente mal, se sente acusado. E eu quero falar para você que não, Deus, ele te perdoou totalmente através do sacrifício de Cristo. E isso tem que estar muito forte no seu interior, no seu coração, no seu espírito, e na sua mente. Se você aceitou a Cristo, se você entregou a vida a Ele, se você crê nele e você recebe Ele em seu coração, você já foi justificado por Ele, né, meu bem? Mesmo. Então a gente tem que lembrar, né, que através da morte de Jesus, ali na cruz, ele levou os nossos pecados, né? Então, aí a gente se torna justos, né? Então, uma identidade que tem que estar forjada, né? Você pega aí as referências, a gente tem que estar forjado, né, com essa verdade, né? Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, né, você deixou ele reinar sobre você, você já não está mais na condenação, você é justificado, né? Então, você deixa de se tornar aquela pessoa que fica ali se flagelando pelas coisas que você fez, se culpando, né? Você não dá margem para essa voz no seu ouvido, né? Você se posiciona em Cristo, identifica que isso é uma verdade, você entregou sua vida para Jesus, Jesus domina sobre você, sobre as suas atitudes, sobre o que você vai fazer, e você reina a partir dali. Então, é se posicionar, se lembrar o tempo inteiro. Então, não quer dizer que nós não vamos pecar, pelo contrário, Jesus já pagou o preço até pelos futuros pecados que nós iremos cometer. Mas se eu sei que eu sou justificado, eu não sou mais um pecador. Né? Eu peco, mas eu não sou um pecador. Há uma diferença aí. Sim. Quando se diz de identidade, é quem você é em Cristo. Então, você é justificado, você aceitou a sua vida. Então, tudo que aconteceu antes, tudo o que você fez antes que desagradou a Deus, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Ele, que você almeja Ele no seu coração, na sua vida, na sua casa, você, a partir daquele momento, é justificado. Então, não deixe isso te condenar, não deixe isso te entristecer, não carregue culpa. Claro, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Mas é o tempo inteiro lembrar de quem nós pertencemos, né? E tem um ponto também que vocês têm que pensar e trabalhar nesse sentido, né? Entender que existe a posição e existe o estado, né? E o que isso significa, né? Posição, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes é aquilo que Deus vê de você, é o que Cristo vê em você, até por conta do sacrifício, né? Como ele sacrificou por você, ele vê você como alguém que é semelhante a ele.
né? Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a nossa posição, essa é a nossa identidade. Né? Como a Anne falou aqui sobre identidade, você tem uma identidade, você tem uma posição. Porém, nós vivemos em alguns estados. Né? O que seria isso, né? Um estado que você vai levantar um dia, não vai estar tão bem, outro estado que você, enfim, falou alguma coisa que não devia, fez alguma coisa que não devia. Isso são estados. Um estado, ele não define a sua posição. A sua posição é em Cristo. E quando você entende que a sua posição é Cristo e que nenhum estado que você passe aqui, ele vai definir essa posição, você começa a tratar a sua vida com mais leveza. Né? Então, assim, você tá com um vício, né? Vamos colocar aí um pecado, que é um vício que você repetidamente faz. Esse é o estado que você está. E todo estado é imutável. E porque você geralmente, né, estando num estado, você, mesmo tendo Cristo em ti, mesmo você tendo aceito Cristo, você ainda comete algumas coisas erradas, né? Porque você precisa o quê? Passar por esse processo, né? A nossa alma, ela precisa ser transformada. Você precisa transformar a alma. Uma vez que você entregou sua vida a Cristo, você não automaticamente vai perder alguns vícios que você tem. Mas com o tempo você vai tratando esse vício. Você vai mudando, você vai, enfim, buscando em Deus, buscando na palavra, é, olhar mais para a posição. Né? Então você tem uma posição que é a posição que é semelhante a Cristo, semelhante a Deus, e às vezes você está num estado que não condiz com aquilo, mas o estado ele é passageiro. Assim como você vai transformando a sua alma, né, o Paulo diz, né, sobre a renovação da mente, sobre a metanoia, né, você renovar a sua mente para sentir o quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus na sua vida. Então, você passando ali por essa metanoia, você vai mudar seu estado e vai ficar mais próximo da posição que é a semelhança em Cristo. Né? Esse é um ponto bem importante para você entender. E outra questão também é você saber que nós temos a graça de Deus. Todos nós somos justificados, vivemos pela graça. Então, nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus. Então, uma vez que você está em Cristo Jesus, e se você não tiver, né, é um convite que a gente faz para você. Aceite, né? Fale assim, Deus, Jesus, eu creio em ti e recebo. Simplesmente você falando isso, você já vai estar em Cristo Jesus. E uma vez que você está em Cristo Jesus, não há mais condenação, não há mais nada que possa acontecer para ele te amar mais ou te amar menos. Mas tem uma coisa importante que você precisa entender, que a disciplina de Deus, ela vai ocorrer também. Deus ele não chega e fala assim, você vai sofrer isso, eu quero que você passe por isso. Não, mas ele vai permitir que você seja disciplinado. E você precisa amar a disciplina de Deus também, para você evoluir, para você crescer, para você entender que a graça ela é dada a quem crê em Cristo, mas que a disciplina vai ajudar você a lapidar a sua alma, moldar a sua alma para você atingir mais e mais o caráter de Cristo. É, é isso. Uhum. Sim, procurando essas referências. A gente viu algumas referências, né? Tá em Romanos, algumas delas, em Números, outras, mas se você for atrás de Paulo, né, o que Paulo escreveu, tem muito sobre isso, tem muito sobre a graça, né? Tem uma passagem que Paulo ele vai falar, não sei se é em Gálatas ou para os Romanos, mas ele diz, né, que quando ele chegou para falar com esse pessoal, eles viviam muito embaixo de lei, eles viviam muito na questão das leis ali da época, né? E Paulo fala, né, se você vive na lei, você vai ter que cumprir toda a lei. Mas se você vive em Cristo, Cristo já pagou por tudo. Então não tem como você querer viver pela lei e viver pelo que Cristo fez. Se você vive pela lei, o que Cristo fez não tem serventia, não tem valia. Então Paulo ele exorta muitas pessoas, né, naquela época lá para entender sobre o sangue, né? O sangue de Cristo. Então assim, se você quer ter mais revelação, mais entendimento sobre essa palavra, ler Romanos, Gálatas, a maioria do Novo Testamento ali, onde Paulo escreve, ou discípulos de Paulo escrevem, né? Você vai ter muito forte essa revelação do que a gente está falando aqui, né? Que somos totalmente perdoados.
Você quer acrescentar mais um? Você morre e fica livre do pecado, do poder do pecado. Exato. Né, essa e outras, pessoal, vocês podem buscar, podem ler, podem ir a fundo, tá? Para vocês entenderem exatamente, né, que somos totalmente perdoados e que não existe mais condenação, tá? Agora, feche seu olho aí onde você está. Vamos fazer uma oração para ti. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigado por todas as pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa trazer ao coração delas o entendimento de que uma vez em Cristo somos totalmente perdoados. Não há mais condenação, não há mais nenhum tipo de mal, Pai, que possa trazer acusação, que possa trazer medo, ansiedade, angústia, e que o Senhor, Pai, através do sangue de Cristo, nos redimiu, nos justificou. Não somos mais pecadores, Pai. Precisamos passar sim pelo processo da restauração e renovação da nossa alma, mas que o sangue, Pai, ele é mais poderoso que qualquer pecado. Ele é mais poderoso do que qualquer erro, qualquer falha, e que o Senhor toque o coração, Pai, de todas essas pessoas que estão aqui, de todas elas que estão ouvindo, que elas possam sentir, Pai, a Tua presença. E que se alguém aqui, Pai, não conhece a Ti, não entregou sua vida a Ti, que ela possa fazer, que ela possa, Pai, dizer e sentir no seu espírito, na tua alma, no seu corpo, que Deus está com elas, que Cristo a salvou e que ela possa receber Cristo na vida dela. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Estava pensando aqui, enquanto ele orava, uma frase que eu ouvi um tempo atrás que, para mim, foi o que me fez retornar, né, para casa do Pai. Ninguém tem o direito de te condenar, de te julgar, de te apedrejar, né? O único que poderia fazer isso, ele não tinha pecado nenhum, que foi Cristo Jesus, né? Então, o único que podia te julgar te amou, e te ama incondicionalmente, né? Então, coloca essa verdade no seu coração. Deus te ama infinitivamente e ele vai te encontrar aonde você estiver, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite linda, em paz, durma bem, uma ótima semana.